Podemos? Podemos, não? Doutor Angola, muito bom dia. Somos a imprensa e viemos aqui saber um pouquinho do histórico, mais do que uma entrevista, mas uma aula para nós também. Sobre o 15 de março, por que um lado defende o 15 de março e não é proliferado a nível nacional, e o outro lado defende o 4 de janeiro, ou 4 de fevereiro, e que é proliferado? Então, este é o nosso ponto de partida. Primeiro, desejar a toda a equipa boa saúde. Sejam bem-vindos a esse espaço que vocês já conhecem. A história do 15 de março de 1961 é profunda e é longa. Mas comecemos pelo princípio. A União das Populações Angola, UPA, criada em 1958, concebeu, estruturou, organizou e lançou a primeira revolta patriótica na Baixa do Caçanjos em 4 de janeiro de 1961. Contrariamente a que muitos afirmam, que não foi uma revolta espontânea dos camponeses, dos trabalhadores do campo, dos campos de algodão. Foi algo preparado. O saudoso vice-presidente da UPA, André Rosário Neto, recebeu o mandato de preparar politicamente aquele levantamento. Ele, mais alguns companheiros, posso citar alguns: João César Correia Mequiza Mequenda, João Silveira, Mário Arsênio e o lendário Soboteca da Quinta. Começou na Baixa do Caçanjos, em Malange, em 4 de janeiro de 1961. O fermento do 4 de janeiro levou a UPA também a conceber, estruturar e a lançar o 4 de fevereiro de 1961, a revolta patriótica de Luanda. Também não foi uma ação espontânea. O saudoso Conde Manuel Joaquim Mendes das Neves, localmente, estava em Angola, foi o grande obreiro, em estreita colaboração com Álvaro Roberto, se encontrava exilado em Kinshasa, no Congo Democrático. Eu não gostaria de entrar muito em polêmica, sobretudo com políticos, mas gostaria de ser confrontado por historiadores científicos. Aos políticos de todos os quadrantes, eu coloco uma pergunta. Por que um histórico militante do MPLA, já falecido, Manuel Pacavira, afirmou no seu livro que o Conde Manuel Joaquim Mendes das Neves era o cérebro do 4 de fevereiro de 1960? Vocês sabem o que significa o cérebro. E o Conde Manuel Joaquim Mendes das Neves tinha filiação política, afirmada, afirmadíssima. Primeiro foi militante da UPNA, União das Populações do Norte de Angola, criada em 1954. Depois da UPA, e mais tarde, quando a FENA formou o governo Nacional de Angola no exílio, ele foi o segundo vice-primeiro-ministro desse governo, do Garay. Portanto, se ele foi o cérebro
Se ele concebeu o 4 de fevereiro em estreita colaboração com Afonso Roberto, que era o presidente da UPA, está tudo dito. Quem é que concebeu, estruturou e lançou o 4 de fevereiro? Mas por causa dessa situação, acha que há necessidade de se reescrever a história de Angola em relação à libertação nacional, na sua opinião? Não há dúvida. A história não se pinta, não se embeleza. Mas ela deve ser completada. Retirar dela tudo que é mentira, tudo que mancha. Portanto, o 4 de fevereiro, eu aceito e tem lógica que muitos que ontem participaram do 4 de fevereiro, hoje sejam do MPLA, ou hoje mais tarde passaram-se para o MPLA. É só lembrar que em 61 não existia MPLA nenhum estruturado. Não existia o Movimento Popular da Libertação de Angola. O MPLA aparece em 62. Portanto, nós não estamos aqui a andar às cabeçadas. Não há. Isso tudo é vaidade, isso tudo é oportunismo político. Agora, passados 50 anos, mais de 50 anos, aliás, 54 anos, eu desço em 61, já é tempo de acertarmos as coisas em termos históricos. E não andamos aqui num puxa-puxa inútil. Foi uma etapa da nossa luta, valorosa, que abriu o caminho ao 15 de março de 1961. Então é da opinião que nesta altura teríamos duas datas comemorativas em relação à libertação nacional, o Dia da Libertação Nacional? Eu não registro duas datas. Há uma insistência, eu diria política, mas o tempo vai determinar. A data verdadeira é o 15 de março de 1961, início da luta armada da libertação nacional. E na sua opinião, o que é que deve ser feito para que isso se concretize a nível nacional? Não. É respeitar a data, respeitar a memória daqueles que organizaram a luta. Foi uma luta nacional. É só dizer que o 15 de março de 1961, com o fermento do 4 de janeiro, do 4 de fevereiro, foi longamente preparado, profundamente. Os locais onde as ações deviam ter lugar foram preparadas, as populações foram preparadas. Não foi uma ação brusca, como diziam os portugueses, foi uma ação de bandoleiros, de drogados. Não. Portanto, ao seu tempo, o país, as instituições vão acertar as agulhas em termos históricos. O que é preciso é valorizar, reconhecer e colocar o 15 de março de 1961 no seu verdadeiro lugar nos anais da história contemporânea. Ok. Em relação à exclusão da grande figura de Olden Roberto e Jonas Malheiro Savimbi em relação à medalha de comemorativa dos 50 anos de independência, qual é a sua opinião em relação a esta realidade que estamos a viver agora? Eu segui os debates, segui a votação e já me pronunciei. Eu não compreendi e continuo a não compreender a atitude do partido irmão que é o MPLA. Porque o grupo parlamentar que votou é o grupo parlamentar do MPLA. Recebe instruções diretas do MPLA, dos seus órgãos centrais,
dos órgãos dirigentes. Eu, como um dos libertadores de Angola, como um homem que participou das negociações de Alvor, o homem que esteve ao lado daqueles que assinaram o Acordo de Alvor, não compreendo. Não compreendo. Estou não só triste, mas revoltado. E espero que as mais altas instâncias dirigentes do MPLA corrijam aquilo que se passou na Assembleia Nacional. Eu creio que no seio do MPLA há bons patriotas, a começar por Sua Excelência o general João Gonçalves, Maria João Gonçalves Lourenço. Não é justo penalizar entidades que tudo deram para a libertação de Angola. Holden Roberto é indiscutivelmente foi o condutor da luta de libertação nacional. Outros participaram, o MPLA participou, a UNITA, mas o condutor foi indiscutivelmente Álvaro Holden Roberto. E ele. Doutor Angola. E só para fechar esse ponto. Quem é que assina o acordo de cessar-fogo? Aliás, primeiro, um acordo de cessação de hostilidades para determinar e proclamar que a guerra tinha entrado em Angola. Não foi nem o MPLA, nem a UNITA. Foi o Holden Roberto. Em 14 de outubro de 1974, a bordo do barco do recreio do Marcelo Mobutu, com uma alta delegação portuguesa chefiada pelo saudoso general Fontes Pereira de Melo. Naquela altura, naquela época, era o chefe da Casa Militar, do presidente da época também, o general Antônio Spínola. Foi o Holden Roberto quem encerrou a luta com a parte portuguesa. Portanto, está tudo dito. O resto, repito, é vaidade. Se houve participação honrosa de outros movimentos de libertação, mas, indiscutivelmente, a luta, o processo pleno no interior foi conduzido pela Frente Nacional dos Angola, lançado pela UPA e continuado pela FNLA. Portanto, o homem que conduziu esse processo e os seus companheiros, se chegou o momento do país, de Angola, reconhecer, homenagear os seus filhos. Eles não podem ser esquecidos, nem excluídos. Primeiro, é vergonhoso. É vergonhoso. É triste. Mas eu espero que o MPLA, ao seu mais alto nível, corrija o que se passou na Assembleia Nacional. Para que o combate à corrupção seja um sucesso no nosso país, pela experiência que tem na vida política, como um verdadeiro nacionalista, o que deve ser feito? Eu penso também que já respondi essa pergunta numa das entrevistas coletivas que dei. A ideia é boa. A intenção é boa. O processo está em curso. Agora, precisa admitir que o processo não está a ser bem conduzido. Há algumas falhas, há alguns erros. E partindo do princípio que errar humano é isso, errar é humano, as pessoas devem corrigir o que está errado. Aliás, há uma expressão muito feliz que vem dentro do MPLA, vem do MPLA. Tem que dizer essa expressão. Corrigir o quê? O que está mal e melhorar o que está bem. está tudo dito. Portanto, é preciso corrigir o que não está bom e melhorar aquilo que está mais ou menos, para que o processo tenha êxito. O combate à corrupção é muito importante para o nosso país.
é muito importante. A corrupção está a gangrenar o tecido todo nacional, está a todos os níveis. Preciso corrigir o que está errado e encorajar aqueles que estão a trabalhar bem. Essa é a minha mensagem para aqueles que estão a dirigir. Eu vou recuar ainda um pouquinho antes da independência. Doutor Angola. O doutor Angola frisou há bem pouco tempo de que o 4 de janeiro não foi uma obra do acaso. Foi preparado, inclusive, com o apoio de Cônego Manuel das Neves. E poderia recordar aqui as áreas em que foram preparadas a população, quais foram as mensagens que foram transmitindo para a população para que depois revoltassem no 4 de janeiro? Mas só aquela zona da Baixa de Cassange mesmo? Fundamentalmente. A zona do cultivo do algodão. Mas qual era a engenharia aí que Os que fazia? participaram Sim. foram os trabalhadores dos campos de algodão, que vestiram a capa de guerrilheiros e revoltaram-se contra a exploração. Mas sob orientação e preparação indiscutível da UPA. E não há que embelezar as coisas, não há pintar aquilo que já está pintado. Portanto, está aí a história, está registrado. O outro ponto é, o 4 de fevereiro, disse ou reza a história que não é só o MPLA que esteve aí, mas também tinha a sociedade civil. Onde é que estava a FNLA quando estava a preparar o 4 de fevereiro? Não, primeiro a FNLA foi constituída, fundada em 27 de março de 1962. Falemos da UPA. Sim. A UPA que está na base, é que esteve na base do lançamento da revolta patriótica do 4 de fevereiro. Sentei. Bem, falar em sociedade civil, bem, evidentemente, como disse há instante, é possível e até é verdade que tenham participado nessa revolta patriótica patriotas, nacionalistas, que hoje estão no MPLA. Começaram como sociedade civil, depois afiliaram-se ao MPLA. Não, eles eram da UPA. Então, mesmo o próprio 4 de fevereiro também é fruto da UPA. Não se esqueça que o Cônego Manuel das Neves fundou a primeira célula clandestina da UPA em Luanda, na Ilha do Cabo, aqui nesta ilha. Ele era pároco da igreja da Ilha do Cabo. Fundou a segunda célula clandestina no Sambizanga, da qual eu fiz parte, de 58 a 62, que era coordenado, eu tenho insistido, repetido, pelo malogrado Domingos Mateta, tio Domingos Mateta, assim que ele era carinhosamente chamado. Portanto, a UPA estava muito ativa. Portanto, isso o resto são historietas. Doutor, como é que foi essa transformação da UPA para a FNLA? Portanto, um ano depois do lançamento do 15 de março de 61, portanto, o saudoso líder histórico da UPA, Avalon Roberto, estava à procura, à busca da unidade, da criação de uma frente ampla contra o colonialismo, depois de várias tentativas com o MPLA, já em 62. A UPA chegou a um acordo com o PDA, Partido Democrático Angolano, que era liderado por saudoso Emmanuel Kunzika. E em 27 de março, em Kinshasa, foi fundada a FNL, Frente Nacional de Libertação de Angola. Foi assim que se criou a FNL. É o resultado da fusão de dois partidos, UPA e PDA. Mas Cônego Manuel das Neves era a célula principal também da própria FNLA?
Por que motivo? E até agora nós, a juventude, continuamos a nos perguntar se ele era o cérebro na engenharia da própria Constituição da FNLA, por que o 4 de fevereiro é dado como uma luta de libertação nacional e, maioritariamente, para o MPLA, uma vez que Código das Neves tinha como cérebro ou como centro das suas engenharias a FNLA? Eu acabei de dizer aqui que tudo isso faz parte de malabarismos políticos. É esse malabarismo político que nos deixa também assim meio confusos. A quem vamos ouvir, a quem vamos entender? Nós vamos acertar. O país vai acertar as coisas, a sua história. Não vai pintar. Não pode pintar. Mas vai acertar. Para transmitir a verdadeira mensagem às gerações vindouras. É assim que se faz a história. É assim que se afirma a história. Isso aconteceu há quantos anos? Há quantos anos? 4 anos, 64 anos. Não é? Sim. Então, vamos acertar as coisas em termos históricos. O governo português reconhece o 15 de março ou o 4 de fevereiro? É uma boa pergunta. Sim. Os portugueses reconhecem o 15 de março de 1961. Essa data é celebrada em Portugal pelos ditos antigos combatentes do ultramar. Porque foi depois do lançamento do 15 de março, do fulminante 15 de março, que Salazar pronunciou a célebre frase: para Angola e em força. O que isso queria dizer? Vi combater no 15 de março. Enviou aqui suas forças, em peso. E durante 14 anos nós enfrentamos a máquina militar portuguesa. E vencemos, todos nós. Todos aqueles que se envolveram na luta venceram. Em 14, repito, de outubro de 1974, assinou-se o acordo de cessação de hostilidades. E a guerra acabou em Angola. Já não houve mais um tiro. Aí, isto é grande verdade. Saúde interna, monto uma pergunta, saúde interna da FNLA, como partido, a tendência é de prevalecer no cenário político ou cada vez mais vai se extinguir? Eu já disse, eu reafirmo, qualquer partido tem altos e baixos. É um partido histórico, antigo, fundado em 27 de março de 1962. Vai completar 63 anos, em 27 de março deste ano. Portanto, há fases boas, fases más. Nós continuamos a lutar com empenho, de maneira afincada, para reforçar a coesão e a unidade interna da FNLA. Os anciãos da FNLA, onde é que estão? Onde é que andam por hoje? São cada vez mais calados. Não, estão aí. Só se ouve uma vez a outra, Angola Cabango, Angola Cabango. E os outros anciãos, onde é que andam? Estão aí, não têm oportunidade. Né? Estão aí, estão firmes. Nós, os mais velhos, estamos firmes. Nós apoiamos as boas ações da direção do partido. E quando ela se desvia, nós criticamos, chamamos a atenção. É o que eu tenho feito. Não cansarei de dizer, aqui não está bem. Este caminho não é o melhor. Mas a atual liderança está a corresponder aos anseios do próprio partido? Ela tem que corresponder. Está a corresponder? Ela tem que corresponder. Se não corresponder, nós temos órgãos no sítio dos quais devemos discutir nossos problemas, resolver as nossas dificuldades.
A FREN é um partido antigo, um partido histórico. E tudo faremos para que ela se mantenha de pé. E em vida, se diz politicamente. Sim. Uma última pergunta, desculpe lá, meus colegas, mas é aqui mesmo na biblioteca. Depois dos 75, que é a data da independência, a geração depois, antes dos 75 sente-se defraudada com a Angola que sonhava depois da independência? Hoje, no cômputo geral. Bem, não há dúvida que... E qual é a Angola que sonhava? Por que lutaram para a independência? Qual é a Angola que vocês queriam e que hoje não temos? Não, todos aqueles que lutaram... Luta teve várias formas, luta política, luta militar. Esperavam uma Angola realmente independente, está independente. Uma Angola próspera. Tem que se lutar para que isso seja uma realidade. Ainda há muitas dificuldades, sobretudo socioeconómicas. Então ainda são visíveis as dificuldades. Lembro Cabão que diz isso, aí no dia a dia. Tanto aqueles que têm 90 anos, 80 e tal, 80 e tal, 82, como Angola Cabão, diz, não é esta Angola que eu queria, não. Eu não esperava que a Angola fosse o Mar de Rosas, né? Não, mas 50 anos depois, devíamos ter um outro cartão de visita. Um outro cartão de visita. Uma Angola socioeconomicamente forte, com cidadãos determinados, engajados. Ainda há muitos choros, muitas reclamações, as pessoas têm fome. Temos que acertar muitas coisas, no ensino, na saúde. Portanto, o país tem que tomar um outro rumo 50 anos depois. Temos que ter um outro discurso, uma outra mensagem. Mensagem do progresso em todos os domínios. Muito obrigado, Dr. Angola. Muito obrigado. Bem, muito obrigado pela vossa paciência, sim. pela vossa disponibilidade. Eu permaneço sempre aberto. A minha missão, enquanto eu estiver ainda em vida, é transmitir uma mensagem de esperança aos angolanos, aos jovens, sobretudo, aos jovens. Não repitam os erros dos mais velhos. Não repitam esses erros. Houve muitos erros no passado. Avancem mais unidos, mais próximos uns dos outros. Mesmo na diversidade, cada um terá a sua camisa certamente. Empelá, Fenelau, Bonita e hoje estão aí a nascer, mas todos em torno do mesmo objetivo mundial. Fazer de Angola um país bom para viver. Poderia mencionar só um dos erros que os mais velhos cometeram, que a juventude não pode cometer? Especificamente um dos erros. Mesmo durante a luta, eu disse, um dos erros que nós cometemos, nós fomos incapazes de criar uma frente única contra o colonialista. Os três movimentos históricos não alcançaram essa unidade durante a luta. Foi um erro, acabou. Falhamos. Temos que admitir que falhamos. A unidade. A unidade durante a luta. Isso custou-nos muito caro. Mas eu espero que tudo isso já está no passado, nos arquivos. E que agora, ainda hoje, ouvindo aí um comentário sobre a atitude das posições do Manuel Imbamba, o presidente da CIAS, que condena os discursos incendiários. Ainda há discursos incendiários. Ainda há discursos quentes. Discursos de divisão. Agora, 50 anos depois, eu acho que... eu dizia, pá, alguma coisa aprendemos, pá. Não é? E corrigir o tiro. Portanto, eu alinho com o Dom Manuel Imbamba. Diz que agora é preciso um discurso de esperança, de progresso, empenho, participação.
Os que governam devem abrir espaços de participação democrática. O cidadão deve ter uma opinião. Não concordo com o que está-se a fazer ali no Quando Cubano. Não é assim. Ele dá a sua opinião. Isso é a participação do cidadão no progresso, na construção da democracia. O cidadão tem opiniões. A saúde não está boa. O combate contra a cólera não está a ser travado de maneira organizada e eficiente. Mamar o tucuta, corrija o tiro. Temos que falar. O angolano deve tirar o adesivo da boca. Não disparata, não insulta, mas dá a sua opinião. Então, cólera aqui, cólera ali, onde vamos parar? E por que há cólera? Qual é a causa principal? É o saneamento básico. É o saneamento básico. Mais limpeza. O cidadão tem que reclamar. Ele é que vive nos bairros, não é assim? Na cidade, ele é que vive lá. Ele é que sente dia a dia. Portanto, uma só palavra. Angola que eu desejo para o futuro é uma Angola mais aberta, uma Angola próspera, uma Angola verdadeiramente reconciliada. Não no papel, não, na prática, no dia a dia. Eu tenho que me sentir seu irmão. Se você é de Calula, eu sou de Luanda, não há problema nenhum. Somos angolanos os dois, ou não? Aí então, isto é a reconciliação. Abraçávamos do Quando Cubano, do Cunene, da Huila, do Bié, de Malange, Kwanza Norte. É assim. Somos diferentes, mas estamos juntos. No espaço que se chama Angola. Angola que nós que é a samba, o Zingancuvo, o Tuecavela, Biandangunga, a Rinhanjinga, a Nhacatolo. É esta Angola que nós herdamos. Biandangunga, recorda-se, né? Muito obrigado, doutor. Ok, obrigado.